Constância sem se esgotar, respeitando o seu ritmo. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Esse vídeo é o último vídeo da série que eu fiz falando sobre o mês de janeiro. Esse mês que não é só uma mudança de calendário, né? Mas é um mês onde a gente mais se cobra, mais se exige, e acaba talvez até se sabotando. Esse vídeo ele encerra essa série que foi tão especial, espero que você tenha conseguido ter um pouquinho de clareza, não é o fim ainda, ainda tem esse último vídeo, e eu vou deixar o card aqui em cima da série numa playlist para que você possa assistir em sequência, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre constância, sobre como seguir em frente, respeitando o seu ritmo, respeitando você, sem que você se sabote, sem que você se esgote no meio do caminho. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A verdade é que a gente sabe muito bem como começar o ano, né? Seja através de uma grande celebração, uma grande festa, passando perto de amigos, de familiares ou num lugar bacana, mas poucos de nós sabem dar continuidade sem se quebrar no meio do caminho, sem se perder ao longo do caminho, sem chegar ao final do ano totalmente esgotado. Constância, dentro da nossa atualidade, está virando sinônimo de rigidez. Só que constância sem respeito próprio, ele é justamente esgotamento e autossabotagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, já me siga e não deixe de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? O primeiro ponto é: você não é uma empresa que precisa bater metas. A ideia de que a gente precisa estar sempre exigindo de nós mais e mais e mais e mais, é muito esse conceito de empresas, né, de produtividade, de metas que precisam ser alcançadas e batidas. Quando a gente se trata com tanta exigência, a gente em algum momento não vai aguentar, né. Eu já trabalhei como vendedora, né, e parece que chegava o final do ano, assim, as metas aumentavam tão exageradamente, que impossibilitava até a gente enquanto vendedor, eh, bater as metas, né, porque a empresa ela leva em consideração o fluxo do ano passado. Só que quais são as chances das mesmas pessoas comprarem ou das pessoas, terem o dinheiro, né, para poder fazer os investimentos, seja comprando roupa, seja comprando qualquer outra coisa. E a gente vem, vivenciando um momento histórico onde as pessoas elas estão dando sentido mais para outras coisas, né. Eu sei que, era basicamente se você trabalha com venda ou já trabalhou com venda, você já vivenciou essa experiência, né, onde parece que a tentativa da empresa era justamente sabotar o vendedor para que ele não para que ele não conseguisse bater a meta dentro do período ali, e aí ele tecnicamente lucrava, né, porque a gente vendia, ficava se matando para vender, passava do horário, ficava mais tempo, e aí se a gente não conseguisse bater a meta, só olhava: "Ai, tadinho de você, viu, faltou R$ 1 para bater a meta. Ah, que pena, a gente não vai poder te bonificar porque você não alcançou". E muitas das vezes a gente está nesse pique, né, a gente se trata como as grandes empresas tratam, as suas metas, os seus objetivos. E a gente vai se cobrando resultados contínuos e, principalmente, ignora os nossos próprios limites, como seres humanos também. Eu tenho uma resistência com essas pessoas que se exigem alta performance. Nem to E aí não é uma crítica para quem faça, tá, gente? Porque tem pessoas e pessoas. Por isso que a ideia do vídeo é que você encontre seu ritmo. Se você é uma pessoa que funciona com alta performance, ok, né? Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que estão cansadas de terem alta performance, mas ainda assim se sentirem vazios e insatisfeitos. É para essas pessoas que sabem que estão se exigindo demais, se cobrando demais, né, e que o quanto isso está cansando e esgotando elas. Porque o ritmo, gente, e conhecer o nosso ritmo, é conhecer a maneira como melhor a gente vai funcionar. Eu, particularmente, sempre trabalhei com venda, e era interessante para mim, trabalhar com venda, porque me dava um certo, valor pessoal, porque quando eu conseguia bater as metas, já era um valor significativo, né. Só que hoje eu entendi o meu ritmo não é sobre metas. Uma que, para você vender, você precisava fazer tem um esquema aí, quem é vendedor sabe. A gente tem que trabalhar a dor, é muito do que os influencer faz, né. E eu, sinceramente, eu não tenho essa habilidade, não tenho mais essa ideia de enganar as pessoas para comprarem o meu produto, seja pela escassez, seja pela dor, seja pela validação social. Que é a validação "Olha, todo mundo está usando, todo mundo tem. Olha, todo mundo que compra fala isso é a validação social. Ou seja, para você fazer parte de um grupo, você vai lá e compra também, né. "Olha,
tá acabando, e se você não comprar hoje, você vai ficar sem. Ou seja, a escassez. A gente era treinado, gente, a fazer isso, tá? E a dor. Olha, você já não estava querendo comprar isso há muito tempo? Você não está precisando disso? Né? Ou, se você comprar isso, olha como seu filho vai te amar mais. Olha como você vai ficar mais bonita. Todos os homens vão te querer. Todas as pessoas vão te parar para te elogiarem. Isso é a dor da pessoa. Né? Então, assim, trabalhar com venda exige não só que você tenha uma expertise para manipular as pessoas a comprar, tem gente que tem que comprar mesmo, quer comprar, compra. Né? Até na criação de conteúdo, quando você vai ouvir essas pessoas marqueteiras, ela fala: não, você tem que tocar na dor do teu público, você tem que. Eu não vou. Se fosse para falar de um assunto que todo mundo quer ouvir aqui, eu falaria, ficava ali martelando, igual alienado, sobre relacionamento. Que o tanto de gente está querendo saber de relacionamento, isso traz uma dor instantânea. A pessoa se conecta instantânea com a pessoa que está criando conteúdo. Só que isso aliena também, porque a vida não é só sobre relacionamento. A vida não é só sobre a sua dor, né? Enquanto tá sofrendo, beleza, tá separando, beleza, tá aí agora. Que a gente vai fazer agora? Porque se você só ficar afagando a sua dor, ah, pobrezinha de mim, tô sofrendo, viu? Não vai adiantar, gente. A sua dor não vai diminuir, o abandono não vai ser revertido, a pessoa não vai voltar para você, e mesmo que volte, vai acabar com a sua raça de novo. Então, ao invés de você só querer saber sobre um assunto que afaga a sua dor, viu? Foi isso que. Aí, vê um conteúdo de relacionamento, o algoritmo vai te mandando mais, porque ele entendeu a sua demanda, a sua necessidade. Então, se sinta orgulhoso, porque esse vídeo ele é totalmente fora do padrão. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está buscando algo diferente para sua vida. E eu falo toda vez no meu vídeo, eu falo para o universo envia esse vídeo para quem precisa ser tocado, para quem quer mudança, para quem quer parar de estar alienado. Vamos voltar para o assunto. Alta performance. Você não precisa ficar performando. Né? E quando você entende isso, que você precisa encontrar o seu ritmo e o que faz sentido para você, né? Porque eu estava falando que quando eu trabalhei com vendas, gente, eu ficava pensando em psicologia o tempo todo. E uma vez eu escutei assim: o seu sonho e o seu maior objetivo, eu vou falar aqui para vocês, o seu maior sonho e o seu maior desejo é aquilo que você não para de pensar. O que que você não para de pensar? O que que você já acorda, poxa, eu podia estar fazendo isso. Eu não estou falando só criar conteúdo, não, gente, porque isso aqui é uma forma de você compartilhar conhecimento, compartilhar reflexões e ideias, mas é uma coisa muito desafiadora também. Porque a ideia de que se ninguém assiste não tem valor, a ideia de que se ninguém está te seguindo não tem, então você tem que trabalhar muito seu ego. Criar conteúdo não é para gente egocêntrica que acha que é o rei, o centro das coisas, porque é muito desafiador. Mas a pergunta que eu te faço, né, que pode te trazer alguma resposta é: o que que você não para de pensar? Ah, Sabrina, mas eu tenho idade, não dá mais para fazer. Quem disse? Né? Ah, Sabrina, eu estou debilitada, eu estou numa situação, não posso fazer mais o que eu quero. Tá bom, você pode não fazer com tanta constância, mas tenta se dar o crédito, né, de pelo menos fazer uma vez na vida o que você quer fazer. A gente acha que a gente chega numa idade, né, o etarismo tem muito isso, né, não sei se eu estou falando para pessoas com mais idade, ele mina a nossa esperança. É o luto da nossa vitalidade que a gente não tem mais, é um luto que a gente vivencia quando a gente vai, né, chegando a certa idade, porque a gente já não consegue fazer as coisas como antes. Eu tenho muitos pacientes com idade e a gente está trabalhando ali a autoestima desse paciente, por quê? Porque era um paciente ativo, um paciente que costumava fazer tantas coisas e hoje se vê tão limitado, é muito difícil, é desafiador trabalhar com a nossa perspectiva de vida quando a gente estava acostumado a se ver de um ponto de vista mais ativo, fazer mais coisas, praticava esporte, talvez a sua condição de vida, a sua debilidade de saúde, né, te parou, te estacionou um pouco, mas tenta encontrar perspectiva. Eu não sei para que eu estou falando isso, para quem eu estou falando isso, mas tenta renovar a sua expectativa, o seu propósito, o que dá sentido para você, né, porque a vida ela tem o seu valor. E não é mais um ano que vai te afogar e te submergir em problemas, em obrigações, em demandas, em resultados, em metas, em performance, te deixando submerso de preocupações, de confusões, de conflitos. Vamos começar a organizar as coisas, começando por esse ponto. Encontre o seu ritmo, encontre aquilo que faz sentido para você, olhando só para você. O que eu costumo fazer que me dá ânimo?
E talvez a gente precise focar mais nos nossos ciclos emocionais, seja pelo luto que a gente está vivenciando, pela transição, pela mudança de carreira, pelo luto, né, da vitalidade. Talvez você seja essa pessoa com mais idade que esteja tentando encontrar significado para sua existência, né? Encontrar numa fase mais lenta o seu ritmo. Parar um pouquinho, respirar, descansar, avaliar, fazer o seu mapeamento, fazer suas observações, para que quando você se impulsionar, você consiga chegar muito mais longe, sem performar, com constância e propósito. E principalmente sentido, né? Porque vai te dar ânimo, vai te deixar animado, vai te deixar motivado. No ponto 2, a gente vai falar o quanto a comparação ela destrói o seu ritmo interno. Gente, é tão delicado que às vezes é coisas simples que a gente pode parar de fazer e podem nos ajudar no nosso desenvolvimento. Parar de se comparar. Parar de achar que o tempo do outro deveria ser o seu também. Que o momento do outro, poxa, por que, que não é o meu? Por que eu estou aqui me flagelando, me matando, performando resultados, mas eu não consigo alcançar? E essa ideia das redes sociais, elas intensificam essa cobrança que a gente faz, né? É, quantos de nós vivemos, né, essa virada olhando perfis de pessoas que estão em lugares bacana e a gente olha para a nossa condição financeira, a gente não vê a possibilidade de nunca passar num lugar daquele, ou a gente olha para os looks, para as roupas e a gente se imagina, poxa, nunca vou conseguir viver, né, uma situação dessa e a gente começa a se comparar e isso vai corroendo o nosso ritmo, porque se a gente é aquela ideia, o cérebro pensa assim, poxa, a gente nunca vai chegar nesse patamar, para que que a gente vai tentar? E aí a gente vai se sabotando sem perceber que é cruel a gente se comparar, porque o outro ele está em tempos diferentes, em ritmo diferente, em ponto de partida diferente. E aí você vai consumindo isso, né? E isso vai aumentando a sua ansiedade e de uma forma silenciosa cresce uma pressa artificial em você. Não preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso estar assim, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, né? E o que você realmente quer? Você quer porque quer ou você só quer porque você viu no outro? Você viu que parece que o outro é mais feliz porque tem aquilo. E o que vai fazer você realmente se sentir completo? Vai te dar realmente propósito e sentido. E é muito delicado porque eu vou até me emocionar, gente. A gente só tem uma vida. E essa vida, ela precisa ter propósito e sentido pra gente. E quando a gente se compara demais, gente, o tanto que isso é cruel, né? A gente vai perdendo o nosso próprio ritmo. O nosso ritmo de alcançar os nossos sonhos, o nosso ritmo de alcançar os nossos objetivos. E eu fico muito emocionada porque eu vejo tantos pacientes que têm tanto potencial, mas que anularam o seu potencial porque correram com pressa no ritmo dos outros, na comparação dos outros. E aí tropeçaram e caíram com suas próprias pernas, porque galgaram e tiveram expectativas num caminho que não era o seu. E aí é muito interessante, eu volto a falar, um caminho que está pronto, ele não é o seu, ele é do outro, o seu caminho. Ele será feito quando você decidir caminhar com propósito, com sentido. O seu caminho, ele será construído com as suas decisões, com suas escolhas, com as suas experiências. E esse caminho vai te levar num lugar onde você vai se sentir completa. Eu tenho para mim essa ideia de que percorrer o caminho, a trajetória que eu venho percorrendo, sem apoio, sem suporte, né, faz eu ter consciência que eu estou fazendo o meu trabalho, estou me desenvolvendo pra caramba, principalmente quando eu gravo conteúdo, e isso está me consolidando como profissional. E é o meu caminho, é a minha jornada. Talvez se tivesse alguém me apoiando, talvez se alguém tivesse, né, me dando suporte, eu não teria as experiências que eu estou tendo nos bastidores. Então a gente precisa enxergar com perspectiva positiva sobre as nossas experiências. A vida não é fácil, não é para ser fácil. Porque se for fácil, a gente é comido por leão. A gente tem que aprender a correr, a gente tem que aprender a subir em árvore. Esses eram os desafios. A gente precisa aprender a caçar, pescar, criar ferramentas. Se a gente não tiver um propósito, uma perspectiva, a gente, ó, é comido pelo leão. Aí o leão que a gente tinha que matar por dia, né, subjuga a gente. Então você precisa de experiências desafiadoras para você crescer, para você se desenvolver. E quando essa chavinha vira na sua cabeça, tudo muda, tudo faz sentido. Porque quanto mais você olha para o outro, menos você olha para si e mais você se sente pequeno. Mais você se culpa, mais você se penaliza por não render da mesma forma, por não ter resultados do mesmo jeito, por não alcançar os seus objetivos. E aí você vai também tendo a sensação de estar atrasado. Poxa, se eu não estou conseguindo alcançar, quanto que eu vou? Poxa, estou atrasado. Poxa, vou fazer mais, vou me esforçar mais. E aí entra o momento de desânimo. Poxa,
já tá longe demais. Mesmo que eu tente aqui, eu não vou nem alcançar essa pessoa, eu vou desistir. E aí você não desiste só agora, você desistir agora, depois e depois e depois, e aí vira um lugar, confortável para você. Desistir se torna um lugar confortável. Essa ideia do lugar confortável é muito interessante, né, que as pessoas falam: "Ah, você está num lugar confortável". Meu amor, se fosse confortável de verdade, eu ficaria aqui, mas está me incomodando também. Está me incomodando, porque eu estou percebendo que está me angustiando, mas também não consigo sair daqui. O lugar confortável não é confortável, ele só é conhecido. Se é conhecido, é estável. Se é estável, eu não preciso me esforçar muito, né. Tecnicamente já está tudo resolvido aqui. O conhecido traz segurança. Talvez você só esteja com medo, porque o incerto te traz incertezas e inseguranças. Mas para você mudar a sua vida, mudar a sua rota, você vai ter que tomar decisões difíceis, principalmente a de não ter medo de se cobrar e de se disciplinar, de se colocar limites, de se colocar foco, não de qualquer forma, no seu ritmo, o seu ritmo, do seu jeito. Não vai copiar o que está pronto dos outros, você vai criar sua própria estratégia de lidar com as coisas. O terceiro ponto é que a constância, ela não vai nascer das suas cobranças exageradas, ela vai nascer do respeito que você se der. Afinal de contas, se você for constante e respeitar os seus limites, isso é basicamente um acordo que você vai fazer com você mesmo. E se respeitando, é óbvio que se você tiver melhores condições de trabalho, né, a gente trabalha até mais feliz, a gente trabalha mais motivado, a gente respeita o nosso, a nossa exaustão, respeita o nosso cansaço, respeita o nosso limite, né? O limite de parar, o limite de se cobrar menos, o limite de não se criticar e se julgar exageradamente, o limite de não se comparar. E aí você vai ajustando a sua rota de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu ritmo, de acordo com o que você busca, com as suas próprias expectativas, com o seu eu, né? O que que você quer de verdade. E você faz isso com respeito, sem se mutilar, sem se violentar internamente, né? Sem se maltratar, sem se autoflagelar, né? Sem se punir. Porque se você se respeita, as coisas vão se ajustando. Mas se você se cobra exageradamente, a tendência é que você quebre no meio do ano ou desista. Então, faça pequenos ajustes, como por exemplo, trace pequenos compromissos com você. Não metas exageradas, né? A gente falou sobre planos realistas, que é aquela coisa onde você respeita o seu estado emocional. Então, faça pequenos compromissos com você de se respeitar, de não se comparar, de ter momentos de descanso para você, de autocontemplação, de reflexão, de uma noite de sono reparadora, né? Não é aquela coisa que você deita na cama e fica no celular, né? Tenta construir uma rotina para você que funcione. E aí faça isso continuamente, se possível. Se não for possível, reajuste, né? Porque às vezes a gente vai ter que colocar, inserir coisas aos poucos, não de uma vez só. Né? A gente vai ter que respeitar o tempo da gente entender também nosso momento, né? Principalmente sobre as cargas emocionais que a gente vem carregando. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros tópicos, eu vou deixar o card aqui em cima. E aí vai fazendo continuamente, se possível. Se não, reveja a rota. Respeite seu limite. Olha, eu não vou conseguir fazer isso esse ano. Talvez ano que vem eu me dedique e eu vou estar mais consciente disso, mais pronta para isso. Porque mesmo que você se force a fazer tantas coisas, se você não tiver alinhado, né, se não for um objetivo, que tenha realmente critérios de prioridade, você vai abandonar no meio do caminho. E você não vai se dedicar às outras coisas que vão precisar mais da sua energia, vão estar sendo gasta com uma coisa que não tem utilidade. A gente falou disso nos outros vídeos, né. Não adianta eu querer algo para minha vida que não vai impactar em nada no decorrer do meu desenvolvimento. Por exemplo, eu citei até o caso de eu não ter a pretensão de trabalhar com crianças. Para que eu vou fazer um curso de especialização em atendimento infantil? Não faz sentido, entende? Então, quantas coisas a gente vai colocando que são inúteis, né, nas nossas prioridades que a gente pode tirar. Então, reveja. Ah, eu preciso aprender inglês, francês. Aprende um a cada 6 meses, né? Tem gente que aprende um idioma em 6 meses, né? Tem gente que aprende em 2 anos. Qual é o seu ritmo? Você sabe? Né? É por isso que a gente tem que se conhecer. Olha, eu tenho uma dificuldade de aprendizado. Eu não aprendo com tanta facilidade. Então, considere. Agora, adianta você estudar inglês, francês, mandarim, árabe, hebraico? Não vai adiantar. Nem você vai assimilar o conhecimento e você vai estar fragmentando a sua energia com atividades que você não vai produzir, você não vai ter resultados. Porque está muito fragmentado. É um pouquinho, 15 minutos para um, 15 minutos. Aprende alguma coisa? Aprende, mas não vai ter fluidez.
Primeiro a gente se foca numa coisa, depois foca na outra, depois foca na outra, porque a nossa atenção, muito fragmentada, acaba não gerando nenhum resultado para a gente. A gente precisa realmente focar e saber o nosso ritmo. Adianta eu querer aprender 5 idiomas se eu não estou conseguindo falar nenhum? Não adianta, se eu não tenho fluidez nenhum, né? Ah, eu aprendo por hobby. Ok. Está tirando o seu tempo de outras coisas que possam ser produtivas realmente para o seu desenvolvimento? Se não, é o seu hobby. Por fim, fidelidade a si mesma, não ao ideal, não ao que você gostaria que fosse, a você. Ah, eu só consigo ir até aqui, ok. Fidelidade a você. Seja leal a você. Se você for leal a você como você é com os outros, né, que às vezes te trata até mal, aí você vai longe. Por que que ao invés de dar, eu falei isso para um amigo meu, eu falei assim, na maioria das vezes a gente dá muito para os outros aquilo que está faltando na gente. Aí falta pra gente, mas o outro está tendo da gente, que é cuidado, afeto, carinho, atenção, fidelidade, lealdade, né. E aí a gente não tem nem metade, para nós mesmos do quanto a gente se doa e se dá para o outro. Já parou para pensar nisso? O quanto você se doa tanto para os outros, mas esquece de se dar essa mesma prioridade? Pensa nisso. Por fim, vamos ficar por aqui? Essa série ela foi importante, né, para mim, até para eu também me alinhar com os meus propósitos, com o que janeiro significa para mim, né, tanto na perspectiva profissional, como criadora de conteúdo, como mãe, como família também, né. E a ideia que a gente pode resumir sobre essa série, que talvez a gente precise não acelerar mais, mas desacelerar e ir um pouco mais lento, né, porque a vida já está passando muito acelerada, os anos, né, estão muito acelerados. Antigamente a gente tinha essa percepção do início do ano, do meio do ano, do fim do ano, hoje em dia parece tudo muito contínuo, né, muito acelerado, rápido, exigindo demais da gente, evolução, performance, crescimento profissional, estabilidade financeira, né, a gente não entende mais o processo, porque a gente quer que tudo seja muito rápido, né. Lembre-se, né, que você não tem que se provar, que você só tem que encontrar o seu próprio ritmo, principalmente sem se punir, sem se culpar e sem se abandonar no meio do caminho. O mais importante é isso. E se você chegou até aqui no final dessa série, é porque você está tentando fazer algo diferente com a sua vida. Tentando encontrar clareza, direção, perspectiva para esse ano de 2026, para que ciclos de comportamentos ruins e disfuncionais não se repitam na sua vida. E que bom que você está aqui. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Deu muito trabalho para fazer. Isso pode ser muito colaborativo com o meu trabalho, né, com a minha evolução aqui também. E compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que você possa acompanhar outros vídeos e para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Ó, um beijo, obrigada, feliz 2026 para você e vamos juntos, se construindo e crescendo. Até o próximo vídeo.